Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, que se chama Espelho Secreto. Eu tive que colocar essa música, eu ia ler outro livro agora, um livro de inglês, mas eu tive que colocar, eu tive que ler o Ho Oponopono porque eu falei, não, essa música combina com a gente aqui no grupo, combina com esse livro. Então eu mudei de ideia na hora que eu fui ler. Então eu vou ler para vocês o capítulo 8, que se chama O Espelho Secreto e inicia com uma frase do Dr. Joe Vitale, num dos livros dele, no Manual de Milagres, no volume 1. E ele diz o seguinte: quando você se sente confiante e seguro, pode seguir em frente e falar sobre qualquer coisa. Pode deixar que as coisas fluam e facilmente removê-las. A confiança é o primeiro nível da importância. Bom, então vamos começar. No começo de 2013, a empresa conduz meu programa Miracles Coaching, que é um coaching de milagres, né, que ele chama. A empresa então disse que queria desenvolver um produto online comigo. E a empresa achou que seria um canal de entrada de receita para o meu programa de treinamento. E eu achei uma ótima ideia e concordei. Mas nenhum de nós tinha a menor noção do que era o produto. Falamos ao telefone com o pessoal que contrataram e discutimos ideias. Eu lhes disse então que grande parte do meu trabalho era ao redor do conceito da vida como espelho, e que talvez pudéssemos criar um produto que envolvesse um espelho como metáfora ou ferramenta. Dali eu tive a ideia do espelho secreto. Parecia um nome capcioso, mas tenho que confessar que ninguém, e nem mesmo eu, sabia o que era. Os meses se passaram e decidimos convidar 4 pessoas para pegarem um voo e virem até nós para um treinamento pessoal comigo, ao vivo, diante das câmeras. Como um programa reality de TV, sabe? A ideia era que os ajudasse enquanto isso era filmado e mais tarde se tornaria um produto. No dia das filmagens, na sobreloja da Brewers Pizza em Wimberley, no Texas, a equipe de cinegrafistas estava pronta. Chegamos até a alugar um espelho antigo para utilizarmos como parte de um produto que ainda ninguém sabia o que seria. Enquanto a câmera estava rodando, eu conheci as pessoas e bati um papo com elas sobre vida e sucesso. Até aí tudo bem. Então chegou a hora em que eu me reuniria com cada um para ajudar a vivenciar uma descoberta. E novamente, isso tudo ao vivo diante das câmeras, e tudo isso aconteceria em meia hora mais ou menos. E eu não tinha a menor ideia de como faria isso. Embora eu possua décadas de experiência em crescimento pessoal e técnicas de sobra, o fato de ajudar um estranho a se transformar diante das câmeras era mais do que enervante. Na verdade, era aterrador. E aí eu comecei a entrar em pânico. Eu pensei, e agora? E se eu não conseguir fazer isso? E se eu parecer um idiota diante das câmeras? E se eu não conseguir ajudar nenhuma dessas pessoas? E se eu só piorar as coisas? Aí então me lembrei da técnica do e se, que a Mindy Audlin ensina no seu livro What If All Goes Right? E se tudo der certo, né? Esse é o nome do livro em português. Ela diz no livro para perguntarmos coisas positivas, tipo assim, e se der certo? E se eu acabar ajudando as pessoas? E se no final for divertido? E aí, naquele momento, isso mudou minha energia. Eu me senti feliz e mais otimista, mas ainda precisava saber que diabos era o método do espelho secreto que eu estava inventando. Socorro! Fui até o banheiro, tranquei a porta e olhei no espelho. Eu disse a mim mesmo que precisava de uma purificação, agora. E comecei a balbuciar para mim mesmo as 4 frases da purificação. Eu me lembrei de direcionar a minha fala ao divino, não a mim. Meus temores eram programas, não eram eu. Eram dados, estavam ali para que eu os superasse. E não me importava com a maneira, o motivo e de quem seria.
O que precisava era ser purificado. Após alguns minutos, respirei fundo e disse a mim mesmo que eu me amava e que me amaria independente de qualquer coisa que acontecesse naquele dia. E fui lá fora para a filmagem. Naquele momento, compreendi a técnica do espelho secreto e tudo se formou na minha mente. Um processo de 3 passos que envolvia um espelho, a minha orientação e o treinamento para ajudar as pessoas a entenderem os seus problemas e como chegar ao objetivo que cada um queria. E aí ficou assim, A parte 1 era, eu expliquei as intenções contrárias. Isso é, a ideia que a sua mente consciente quer uma coisa e a sua mente inconsciente quer outra. Esse conflito impede resultados, sempre que há esse conflito interno na sua mente, né? Por exemplo, se você conscientemente quer mais dinheiro, mas inconscientemente tem um programa lá, uma crença dizendo que o dinheiro é nocivo, que o dinheiro é ruim, que quem tem dinheiro é snob, isso vai bloquear o recebimento do seu dinheiro. A sua intenção contrária, inconsciente, oriunda de uma parte invisível, mas a parte mais poderosa de você, esse inconsciente, é isso que vai imperar. 2. Em seguida, eu expliquei o próprio espelho secreto. Isso é um tipo de experiência imaginária na qual as pessoas que eu estou treinando mentalmente fazem uma viagem para o futuro. Bem assim, uma viagem para o futuro, a um universo paralelo. Elas ultrapassam as preocupações que possuem para verem como que a futura versão de si mesmas encarou a questão que está lhe trazendo dificuldade hoje, agora. E eu ajudei as pessoas a usarem um espelho real e as conduzi em um transe de olhos abertos, enquanto elas olhavam para o espelho. E as pessoas podiam perguntar as versões futuras de si, para as versões futuras de si mesmas, o que elas deveriam fazer hoje. E 3, então eu expliquei a atitude inspirada. Esse é o conceito de agir com ideias que surgem na sua mente e surgem em sua realidade desperta. Pelo fato de que nada acontece até que algo se desloque, a energia é assim, né? A gente tem que movimentar para começar as coisas acontecerem, para as coisas começarem. Então, pelo fato de que nada acontece até que algo inicie, algo se desloque do mesmo lugar, a ação é crucial para qualquer sucesso. Inspirado, eu falei de improviso durante todo o processo. Deixei fluir, apenas confiei, tive fé. E a primeira pessoa que orientei se transformou diante das câmeras em menos de 30 minutos. O mesmo aconteceu com cada uma das outras pessoas que estavam ali. E assim nasceu o espelho secreto. E eu, em silêncio, fiz uma pequena prece. Obrigado. Mesmo depois, no final de 2013, a empresa anunciou o processo do espelho secreto na internet. O resultado foi um fervilhar de conversas e um salto nos pedidos. O novo produto foi realmente um sucesso e ainda é um sucesso. Aqui está outra história para ilustrar este meu caso. Décadas atrás, quando eu morava em Houston, eu costumava ir ao Herman Park e dar uma corrida na pista de 2 milhas ao redor do campo de golfe. Como na época eu estava acima do peso, o impacto dos meus calcanhares causou grandes esporões. São depósitos de cálcio sobre os calcanhares. E os meus se desenvolveram sobre os 2 calcanhares. Eram tão grandes que os médicos mostravam para os seus colegas comentando sobre o tamanho colossal. E eu passei a ser uma amostra explicativa em clínicas médicas. Os médicos distribuíam e falavam sobre as minhas radiografias, mas nenhum deles aliviava a minha dor. E com o passar do tempo, esses esporões se tornaram extremamente dolorosos. Faziam com que eu andasse mancando já. E isso me levou a ter uma pequena lesão no músculo do ligamento do meu pé direito. Acabei ficando com uma dor tão angustiante que eu mal conseguia dirigir. Pelo fato de acreditar que literalmente qualquer coisa pode ser curada,
Então, o que eu fiz? Eu estipulei a intenção consciente de encontrar uma cura para aquele meu problema. Ao longo do caminho, fui a médicos, curadores, terapeutas, ortopedistas, especialistas em pé, especialistas esportivos, acupunturistas, fisioterapeutas e tudo mais. Comprei calçados especiais com palmilhas, eu afastava a dor com técnicas de libertação emocional. Rezava por meu anjo da guarda, tentava poções e cremes e buscava alívio online também. Um podólogo me deu uma injeção de esteroide no pé, o que removeu a dor por 1 mês, mas retornou. E aí ele aconselhou cirurgia, mas não foi muito convincente em dizer que eu ficaria curado, então eu dispensei. Fui a um terapeuta de proloterapia, que injetou inúmeras vezes água adoçada em meu calcanhar direito, na consulta médica mais dolorosa que eu já tive na vida. E disse que seria uma sensação de uma picada de abelha, mas mais pareceu como se um monstro pré-histórico abocanhasse meu pé inteiro, com mandíbulas tão grandes que foi uma dor inesquecível. E isso também não deu certo. Continuei tentando tudo que vinha pelo meu caminho, e claro que todos tinham uma opinião. Uma mulher disse: eu simplesmente faria uma cirurgia. Como a maioria das pessoas bem intencionadas, ela não tinha ideia se isso seria o certo para mim. E eu tinha que prosseguir em ação, purificando e olhando por onde pisava, literalmente. Então, o que eu iria fazer? Um dia, durante um evento no Havaí para membros do Transformational Leadership Council, que é Conselho de Liderança Transformacional, eu vi um anúncio para um tratamento gratuito de cura Qigong. É assim que escreve, Chikung, na praia. E algo dentro de mim fez um clique. As palavras gratuito e na praia ressonaram para mim. Mas eu também tive um treinamento em Qigong, a arte chinesa de cura interna, às vezes chamada também de Qigong, isso mesmo, eu acho que a pronúncia deve ser Qigong. E fiquei muito curioso com aquilo, senti que valia uma tentativa. Parecia até uma ideia inspiradora, então eu fui. Shunilin era mestre certificado de Qigong e fundador da Spring Forest Qigong. Ele encontrou comigo e mais um punhado de outras pessoas na praia ensolarada. E eu lhe disse sobre o meu calcanhar, o rompimento da lesão no ligamento, e ele se retraiu como se sentisse a minha dor. Eu não via muita esperança na sua habilidade para me curar, pois o seu rosto agoniado pareceu dar a entender que realmente ele não podia fazer nada por mim. Mas a minha participação foi pequena. Ele só me disse assim: feche os olhos, tente relaxar e ouvir as ondas do mar. A poucos metros de distância, visualizando o amor passando pelos meus calcanhares, isso eu já poderia fazer, e foi o que eu fiz. Me concentrei. E dei uma espiada para ver o que ele estava fazendo. Ele estava junto aos meus pés, apontando os dedos para os meus calcanhares. Ele movia as mãos em um pequeno círculo, focando a sua energia e atenção nos meus pés. E isso continuou por vários minutos. Eu até perdi a noção de tempo. Na verdade, eu não senti nada acontecendo, mas relaxei e deixei acontecer. E depois de um tempo, que pareceu cerca de 15 minutos, ele parou e passou para a pessoa seguinte. Quando deixei a praia andando, percebi que havia mais flexibilidade nos meus pés. Eu conseguia me movimentar e andar mais depressa já. Não parecia uma cura, porque eu ainda sentia dor, então eu não dei muita importância. Mas durante os próximos dias, a minha dor diminuiu e a minha capacidade de caminhar aumentou. E eu fiquei super empolgado. Fui procurar por ele antes de partir para o Havaí para agradecer e perguntar o que foi que ele tinha feito. Ele foi muito amistoso e me disse que simplesmente enviou energia aos meus pés. Pediu o crachá com meu nome e disse que continuaria a direcionar energia curadora na minha direção. Isso aconteceu há pelo menos 2 anos. Hoje eu não tenho dor nenhuma. Dirijo, caminho, faço exercício sem dificuldade. E ainda dá para ver os calombos dos meus calcanhares
que mostram que eu ainda tenho os esporões. Ainda sou cauteloso com eles, mas é só. A dor em si já passou. Levando-se em conta a dimensão da dor que eu sentia, isso foi de fato, para mim, um milagre. E como que aconteceu isso? Bem, eu tinha a intenção de curar a dor. Eu estabeleci esta meta, curar a minha dor. E eu segui a inspiração, que nesse caso foi ver o Xini, que era o mestre este. A combinação, assim como ocorreu com a criação do espelho secreto, criou este resultado. Mas o que permitiu que isso acontecesse, afinal? Como que eu consegui criar algo literalmente do nada? Como que finalmente eu encontrei essa cura? Bom, acredito que teve algo a ver com a intenção consciente que despertou dentro de mim, com a inspiração divina e com entrar em ação em ambos os casos. E não só ficar esperando, né? Portanto, vamos olhar mais a forma como funciona o Ho Oponopono quando ela é mesclada com esses elementos. Não só esperar sentado, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam, definem metas, né? Mas eu vou definir que eu quero tal coisa. Só que não move uma palha para aquilo acontecer, né? Na verdade, a gente tem que definir o objetivo e começar a andar naquela direção, como ele fez aqui. Espero, pessoal, que esse áudio tenha trazido boas reflexões para vocês. Amanhã eu volto com vocês com no capítulo número 9, que é a lei da atração versus Ho Oponopono. Já mencionei a lei da atração, a gente vai falar sobre ela amanhã, certo? Um abraço para todos e até o nosso próximo áudio.